Resumido. Se prepare para pagar caro por inteligência artificial. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido Drops, uma versão mais curta do podcast que você já conhece, com uma atualização rápida das notícias sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos nessa, resumido. Você usa ChatGPT de graça, usa o Claude de graça, usa Gemini de graça e provavelmente nem parou para pensar por que a inteligência artificial, uma das tecnologias mais sofisticadas e caras da história, está sendo oferecida para todo mundo sem cobrar nada. É meio estranho, né? Tem uma cineasta e ativista americana chamada Rolla Selbach que publicou um vídeo no Instagram que resumiu bem essa situação. Ela faz uma observação simples. Nos Estados Unidos, ninguém recebe nada de graça, especialmente se for bom para você. E mesmo assim, a tecnologia mais poderosa da história, como está sendo analisada por muitos, está disponível sem custo. Como que uma coisa dessa pode fazer sentido? É uma estratégia. Primeiro, você precisa tornar os usuários dependentes. Depois, você cobra e cobra caro. O plano tem algumas etapas. A primeira é inundar o ambiente com tanto conteúdo gerado por IA até a pessoa não conseguir mais distinguir o que é real. Você chega a pensar, nossa, eu não sei mais no que acreditar. E aí, nesse estado de confusão, você fica mais aberto a aceitar qualquer fonte que te ofereça uma versão da realidade. A segunda etapa é você começar a depender da IA, não só para informação, mas para processar emoções, para tomar decisões, para entender relacionamentos e outras questões do dia a dia que você sempre resolveu sem precisar de IA. As pessoas hoje estão usando IA para perguntar coisas tipo: como sei se alguém me ama? Como faço novas amizades sendo adulto? Por que eu me sinto vazio? Perguntas que antes você fazia para um amigo, para um terapeuta, um familiar, agora você faz para um robô. E aí vem a etapa 3, que é a que mais importa. Quando você está completamente dependente, a IA deixa de ser uma ferramenta e vira algo mais próximo de um serviço de utilidade pública, como água, luz. E como você bem sabe, esse é o tipo de conta que você paga todo mês, pelo resto da vida. O Sam Altman, que é cofundador da OpenAI, anda falando exatamente isso por aí na cara dura. Ele diz que ele vê um futuro em que a inteligência é um serviço cobrado de acordo com o uso. Isso mesmo, a inteligência, que hoje você tem de graça a sua própria, se você terceirizar para a IA, vai ter que passar a pagar para ter acesso. Nas palavras do Sam Altman, num evento em Washington, abre aspas, vemos um futuro em que a inteligência é um serviço como eletricidade ou água, e as pessoas compram de nós, fecha aspas. A frase caiu mal e muita gente apontou absurdo e é fácil entender por quê. Eletricidade serve para alimentar a máquina, inteligência alimenta decisões, criatividade, raciocínio. São coisas muito diferentes para você colocar numa conta mensal, ainda mais controlada por uma empresa privada. E tem um detalhe que piora. Os modelos de IA foram treinados com uma quantidade absurda de conteúdo publicado na internet, além de livros, discos, artigos, fóruns, um monte de trabalho criativo de milhões de pessoas que nunca foram nem consultadas se autorizariam esse tipo de uso e muito menos foram compensadas. A matéria-prima foi coletada de graça e o produto final vai ser vendido. E aí, essa conta só é boa para quem construiu o modelo. Quem gerou o conteúdo fica de fora. E os primeiros sinais de que essa transição já começou já estão por aí. O Gary Marcus, que é um analista que eu acompanho há muito tempo, comentou uma declaração de um executivo do Uber dizendo que a empresa não está vendo ganhos de produtividade proporcionais ao que está gastando com serviços de IA na empresa. O Uber esgotou o orçamento de tokens de IA para o ano inteiro, em alguns meses, e não ficou nem um pouco satisfeito com o retorno. A Microsoft cortou licenças do Cloud Code da equipe, a rede de supermercados dos Estados Unidos, Target, está ansiosa com os modelos de precificação de agentes de IA, o Starbucks encerrou um experimento de IA para contagem de inventário depois de 9 meses, porque o sistema errava demais, e a Pizza Hut disse que perdeu 100 milhões de dólares também por conta de um problema com o sistema de IA. Esse modelo atual, em que a gente pode usar IA de graça, depende de investidores que estão dispostos a financiar o prejuízo enquanto as empresas constroem essa dependência. Quando esse dinheiro começa a acabar ou quando os investidores perdem a paciência, o preço sobe rápido. Tem um paralelo perfeito que qualquer brasileiro conhece. O Uber, que anda reclamando de IA aí, quando chegou, tinha ótimos carros, era muito barato, era mais barato do que um táxi, e ainda oferecia balinha, água, um motorista feliz da vida no trabalho e que prometia render muito bem. Hoje, como todo mundo sabe, o Uber custa mais caro que um táxi, tem horário de pico, não tem mais mimo nenhum, e você usa só porque já virou hábito e também porque a alternativa sumiu. O período em que era muito barato era a fase de aquisição do usuário. E o período agora que é caro é o modelo de negócio de verdade,
que é a extração máxima de valor dos usuários e dos motoristas. Com a IA vai ser igual e com um agravante. O Uber você pode largar e pegar um táxi de novo. Com IA, se as análises sobre o nível de dependência cognitiva que está sendo construída tiverem certas, a saída vai ser muito mais difícil. Então, por hora, aproveita enquanto é grátis e vai pensando em quanto você estaria disposto a pagar por isso todo mês quando você não tiver mais escolha. Aliás, não para de pensar. Não terceiriza o seu pensamento, porque essa aí pode ser a única saída. Toda semana, no Resumido, eu falo sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Você pode conferir os episódios completos no podcast, é só você seguir o canal. E se você quer receber análises como essa direto no seu e-mail, é só você visitar resumido.cc e assinar a newsletter O Futuro Explicado. O link clicável está na descrição desse episódio. Esse foi o Resumido Drops, até o próximo. Resumido.